Olá pessoal, mais um podcast Glione no ar e vamos fazer uma análise do que levou a uma gigantesca manifestação num país já precarizado como a Argentina, e o pacote do Milei, atual presidente, destrói a proteção social, redes solidárias e a própria possibilidade de endividar-se. Ao expor os efeitos reais do seu discurso, o presidente parece implodir o seu próprio projeto. Projeto esse que é apenas para destruir o pouco que já tem devido aos anos de governos neoliberais que houveram na Argentina. Esse governo, gente, os governos Cristina Kirchner, primeiro Néstor Kirchner, depois veio Cristina, Maurício Macri, Alberto Fernandes, todos eles não tentaram recolocar a Argentina nos eixos. E principalmente o Macri, que de 2015 a 2019 saiu para atrás do FMI para fazer o pior, para enriquecer apenas os empresários argentinos e deixar o povo na pindaíba. Então, o ajuste, pessoal, ele não é algo apenas no futuro, sobre o qual pode prever seus impactos e calcular seus efeitos. A parte dramática do ajuste é que ele se conjuga também no passado e no presente. A inflação, como sabemos, é o ajuste por outros meios. E o ajuste que já aconteceu, que já está acontecendo e o que virá. Por isso, falar de ajuste é o mesmo que entrar num terreno pantanoso. É necessário partir de como se enfrenta o ajuste atual para só tentar pensar em como a intensificação dele vai afetar as estratégias cotidianas de sobrevivência. No entanto, aí não vai haver mera continuidade, apenas uma mudança de intensidade e velocidade que pode ser decidida em termos de legitimidade política. Uma forma difundida e praticada de resistir ao ajuste tem sido o endividamento dos lares, ou seja, substituir ou complementar os rendimentos em queda livre com dívida. Isso não aconteceu de um dia para o outro. E a expansão do endividamento dos setores populares fez da dívida simultaneamente um contrapeso e um complemento à precariedade laboral, ou seja, um código capaz de traduzir a heterogeneidade do mundo do trabalho, de trabalhos temporários a microempreendimentos, de trabalhos formais por temporadas a atividades autônomas, de empregos formais que duram pouco a informais que podem se estabilizar em relações mais homogêneas entre credores e devedores. O dispositivo financeiro da dívida conseguiu o que antes o salário fazia, homogeneizar do ponto de vista das identidades laborais o que se fragmentava e multiplicava sem fim. Claro que naquela época, ao final do governo da Cristina Kirchner, esse dinamismo do endividamento ocorria no contexto de formas de reativação econômica e de aplicação de consumo. E ocorria também uma articulação pioneira, ainda em vigor, entre planos sociais e bancarização individual dos beneficiários, que colocava o Estado como um garantidor final dessas dívidas. E isso aí, gente, foi uma das chaves que eu chamei de neoliberalismo de baixo para cima, para explicar como o neoliberalismo se enraiza nas subjetividades para progredir. São obrigados a lutar em condições críticas de despojo da infraestrutura pública, que além disso devem fazer isso sem capital. Não ter estabilidade no emprego, nem ter capital, mas querer progredir, ou seja, um progresso desvinculado do salário e do capital. É o que produziu a fórmula que hoje se tornou um ministério, o capital humano. Aí nesse desejo de prosperidade popular, de viver melhor, ocorre a composição estratégica dos elementos microempresariais com fórmulas de autogestão que monta a capacidade de negociação e disputa de recursos estatais,
vizinhais e comunitários na sobreposição de vínculos parentais, laborais e de lealdades ligados ao território. Essa dinâmica neoliberal ela se conjuga de maneira problemática e efetiva, com esse vitalismo persistente, expresso com o desejo de prosperidade, que sempre agarra a ampliação de liberdades, prazeres e afetos. E temos que rastrear aí as noções de liberdade, cálculo e obediência que mudaram a vida cotidiana, transformando uma nova racionalidade e afetividade coletiva. Nós temos que sempre pensar assim, pessoal, em como essa questão da comunidade, do coletivismo econômico, vai sendo usado para lutar contra a precarização e a falência, vamos dizer, de algumas áreas onde o Estado não entra. Eu digo que existe aí, gente, alguns fluxos que devem ser mais estudados. Mas podemos falar que essa espécie de delta de irrigação por baixo, que permitiu responder ao ajuste do período macrista, algo que estava na oferta eleitoral do Macri em 2015 e que se fez discurso político em algo que hoje, o Javier Milei presidente, já parece senso comum que o neoliberalismo é uma forma de governar através de estímulos a liberdades, coisa que nunca foi verdade. As finanças incorporadas à precariedade construíram uma rede capilar capaz de fornecer financiamento privado caríssimo para resolver problemas da vida cotidiana derivados do ajuste e da inflação. Tudo isso, como eu digo, se acentuou a partir do último trecho do governo macrista. Então, a dívida se voltou para pagar alimentos, medicamentos, a partir da pandemia de 2020 para bancar o aluguel. Com essa genealogia, a gente pode dizer que algo é fundamental para entender o passado e o presente do ajuste. As finanças, através do endividamento, têm ajudado a evitar a escassez de outros momentos históricos. Dito isso de forma mais direta, porque em dezembro desse ano, em vez de saques aos supermercados, como em 2001, vimos filas de pessoas comprando? Não, o contraste indica a equação escassez-saque foi evitada graças a dois fatores: as redes financeiras, a qual eu referi, e a rede de economia popular organizada. Essa que está sendo um fator predominante no desenvolvimento econômico da Argentina. A consolidação da economia popular se sustenta de modo organizado a reprodução dos setores mais pobres, e é outro fator que ajuda a entender como o ajuste tem sido suportado. A organização La Garganta Poderosa afirma que 10 milhões de pessoas se alimentaram graças aos restaurantes populares, mantidos principalmente pelo trabalho das cozinheiras comunitárias que fazem milagres com recursos escassos. Enfim, como eu já havia mencionado, um exercício constante de endividamento e compra parcelada é dedicado a alimentos, gerenciado através de uma variedade de cartões de crédito, empréstimos de carteiras virtuais e locais de crédito comunitário. A consolidação de setores baixos e médios empobrecidos não é novidade e ficou evidente durante a pandemia, quando o ingresso familiar de emergência foi demandado por muito mais pessoas do que originalmente previsto. A pandemia funcionou como um verdadeiro laboratório financeiro que explicou muito das dinâmicas que permitiram atravessar o ajuste durante o governo de Alberto Fernandes. Citando algum filósofo do dinheiro aí, até quando a dívida conseguirá gerenciar a paciência do empobrecimento? Até quando? Podemos ver aí, pessoal, que existe um balançando, assim, a balança está em perfeita, está nas medidas perfeitas, mas uma hora isso vai degringolar. E a gente pode dizer com todas as letras que o Javier Milei vai se complicar mediante isso. O que podemos falar também é que as medidas de austeridade e antissoberanas do Milei levaram o povo às ruas da Argentina. Por causa dessa pressão, o Milei já está sendo forçado a
rever e garantir aí alguns pontos da tal lei ônibus, que diz ser para ativar a liberdade, né? A liberdade econômica. Qual liberdade econômica? Nenhuma. A liberdade só se for das classes dominantes. O FMI aconselhou Milei a manter a austeridade, mas evitando deixar aí a fome crescer, que isso gera revoltas. Os dólares que as estatais geram para a Argentina permitirão que o Milei tente estabilizar a economia, e ele estava querendo privatizar todas. A empresa de petróleo não só reforça a soberania energética argentina, como também garante a entrada de dólares no país, ou seja, os dólares cambiais. E hoje estão sendo um grande problema para a Argentina. Isso, pessoal, o plano do Milei é de curto prazo, e isso é apenas para enriquecer cada vez mais os empresários argentinos, a qual o Milei é bastante puxa-saco. Como dizia a Miriam Bregman, ele é um tigre contra um povo e um gatinho manhoso com as elites. Nós estamos vendo aí, pessoal, como isso vai deteriorando ainda mais a economia argentina, que desde 2001, segundo alguns analistas econômicos, não vem se recuperando de forma totalmente favorável. A Argentina teve lá os seus pulinhos, conseguiu respirar, mas não conseguiu recuperar tanto assim. O Milei está querendo fazer é o verdadeiro tiro no pé na Argentina. E isso nós já vimos acontecer aqui no Brasil, devido ao Collor, que fez planos mirabolantes para tentar salvar a economia, uma inflação galopante. Difícil, gente. Por isso, a gente tem que analisar que essa questão aí de liberdade, propriedade sobre si mesmo, isso aí é apenas balela. Os subtrabalhadores ou trabalhadores subsidiados não registram como tais, as finanças o fazem. Essa subjetivação financeira antecipa e treina uma direita mais versátil, que vai saber colocar nesses mesmos setores a noção de liberdade, forma de propriedade, que se afirma em contextos de despojo. Aí, mas só que a dívida, articulada aí com esse impulso de empreendedorismo, uma condição totalmente compatível com o trabalho subsidiado, permite aos trabalhadores de plataformas, desde feirantes virtuais até integradores, por exemplo, comprar seus meios de produção, comunicação e transporte, celulares, bicicletas, motos. Mas só que aí a situação se inverte. Os trabalhadores precisam ser proprietários dos meios com os quais produzem. Claro, a gente está falando de meios baratos usados especialmente no setor de serviços ou em espaço de venda informal ou cooperativa, mas ainda assim trata-se de uma modalidade que expande para setores mais empobrecidos, que vai se potencializando durante a pandemia e também atinge os setores médios, como por exemplo os créditos aos professores para comprar computadores e trabalhar em home office. A aquisição desses meios de produção é possível graças a, mais uma vez, ao endividamento sobre um esquema proprietário, serei dono do que eu compro, e a desapropriação radical. O mesmo está ocorrendo quando somos obrigados a monetizar propriedades pré-existentes sobre uma lógica de ajuste. O quarto não utilizado, subutilizado, que pode ser alugado para uma plataforma imobiliária de aluguel temporário, ou um carro que pode se tornar um Uber. O ajuste é para uma subjetividade já treinada em anos de neoliberalismo, um mandato de otimização e monetarização de recursos próprios, Isso aí, pessoal, vai apenas ferrando cada vez mais a economia argentina e os trabalhadores também. Precisamos colocar aí mais
intervenção do Estado. O Estado precisa corporificar algumas partes, mas e dando aos trabalhadores todos os benefícios. Eu não digo benefícios, tem que fazer o mesmo com os ricos, tem que dar aos trabalhadores também. Mas nós temos que ver que essa questão moral aí, esse neoliberalismo conservador que está sendo aplicado na Argentina, não está dando certo. A inflação se deve ao excesso de gasto público, ao aumento de salário sob pressão sindical. Aí os conservadores colocam a torção. A inflação marca um deslocamento qualitativo do que é desejado, dos modos de vida legítimos, mas recentemente os argumentos se aliaram de uma forma decisiva aí. Apenas entendendo que a força moral, que a inflação investida, uma espécie de castigo das forças celestiais, é que se permite seu descontrole com a última cena de sacrifício e purificação. Isso aí tenta sustentar a cruzada inflacionária do Milei e suas promessas de encerrar e apontar para a dolarização como projeto final. Ou seja, vai enterrar a Argentina cada vez mais no buraco. E diríamos aí que o ajuste não é novidade, porque já foi terreno fértil para a modificação de subjetividade política, a sociedade ajustada, como chama aí como é que chama? Esqueci o nome do intelectual lá da Universidade de Buenos Aires, que disse isso. Agora, com a desregulamentação completa aí, proposta pelos decretos do Milei, a gente está vendo uma mudança quantitativa do ajuste, mas também qualitativa, porque a gente vê aí a vingança dos donos, que é uma maneira de sincronizar a contenção proprietária das camadas sociais mais baixas, quem são os verdadeiros donos aí. Nós podemos ver aí, gente, que muitos problemas estão acontecendo. O cansaço que os argentinos já estão sofrendo não é de hoje, é de muito tempo atrás. Os argentinos, quando saem às ruas, é para derrubar mesmo. Agora, como eles não viram que é pelos cabelos do Milei, já era para esperar, pois está na cara que é um aventureiro, que acha que é um país, o governo é um negócio que é só para dar bem. O cara é um Trump da vez, que se faz de louco, mas não é louco, é um espertalhão querendo tirar tudo do povo, até o que eles nem têm. Esse negócio de poder e política, infelizmente em alguns casos, consegue ser tão deturpado, e isso gera muitos problemas no entendimento popular, como é no Brasil, no governo federal, nos estados e municípios e pelo mundo. Até poderia acabar aí em uma grande crise, mas no final acaba um dano é nada. Eu digo a todos vocês que nós precisamos sim analisar essa ideia de como nós temos que analisar esse período da Argentina e como isso vai ser bastante refratário aqui no Brasil. Então, como iremos jogar agora? Nós devemos blindar dessas ameaças ou teremos que encurralar os argentinos para reverem sua estratégia? Fica aí, pessoal. Como o povo conseguiu lidar com os problemas de governos neoliberais e como eles estão tentando sobreviver às duras penas. Até o próximo podcast, Glione.